Uma estação que começa em meio a extremos: chuvas intensas no Rio Grande do Sul e seca no Pantanal. Uma estação que costuma ser caracterizada pelo frio, mas que nesse ano deve ter temperaturas acima da média. Uma estação que vai ser marcada também pela transição do fenômeno El Niño para o Laninha. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 20 de junho de 2024, dia em que começa o inverno no hemisfério sul. A nova estação, em tese a mais fria do ano, tem início oficial no fim da tarde, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e se estende até 22 de setembro. Para o Brasil, a previsão é de temperaturas acima da média e tempo seco em praticamente todo o país, mas especialmente no Sudeste e no Centro-Oeste. Não há nenhuma expectativa de um inverno rigoroso para o Brasil neste ano. Essa bolha de calor persiste pelo menos até metade da semana que vem. Há uma tendência para mais dias com temperaturas mais elevadas que o normal. As condições ainda vão ser de temperaturas acima da média. Os meteorologistas apontam dois fatores que contribuem para essa previsão. Um aquecimento das águas do Oceano Atlântico, que afeta a atmosfera, e a permanência de bloqueios atmosféricos, que impedem a passagem de massas de ar frio para o interior do Brasil. O frio não será rigoroso, mas isso não significa que não haverá dias gelados no país. A previsão, no entanto, é que o frio permaneça por curtos períodos. As massas de ar polar devem entrar no país entre 3 e 5 vezes durante o inverno e ser mais frequentes em agosto e setembro. O frio mais intenso deve atingir Santa Catarina, principalmente a região serrana e o Planalto, além do Rio Grande do Sul e algumas regiões do Paraná, segundo os meteorologistas. Atualmente, o tempo seco que predomina na parte central do país faz com que as temperaturas sejam elevadas às tardes e caiam durante a madrugada. Esse padrão deve se manter durante o inverno em boa parte do Brasil, mas não em todo. Há previsões de chuva acima da média no Rio Grande do Sul, que ainda tenta se recuperar dos estragos causados pelas graves inundações e alagamentos que começaram no fim de abril e afetaram quase 100% do estado, deixando dezenas de mortos, centenas de feridos e centenas de milhares de pessoas fora de casa. O desastre é o maior já identificado na região e um dos maiores da história do Brasil. Chuvas fortes voltaram ao estado nessa semana, enchendo rios e lagos e causando novas enchentes, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre e no Vale do Taquari. Esse não é o único fenômeno climático extremo que marca a troca da estação. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que 733 focos de queimadas já foram registrados no Pantanal até 12 de junho, o maior número observado nesse mês desde 1998, quando o órgão começou a série histórica. Ou seja, o fogo de apenas 12 dias superou de meses inteiros nos 26 anos anteriores. A ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, declarou situação crítica de escassez na bacia do Rio Paraguai, que alimenta o Pantanal por causa da seca. O nível do corpo d'água registrou queda drástica nos últimos meses, atingindo o pior valor histórico observado em algumas estações de monitoramento, segundo a agência. O nível do corpo d'água registrou queda drástica nos últimos meses, atingindo o pior valor histórico observado em algumas estações de monitoramento. A temporada de queimadas no Pantanal começou em 2024, antes do período em que costuma ocorrer, a partir de julho. O ano de 2023 foi marcado pelo agravamento da seca no bioma, e a estiagem se prolongou, resultando em pouca quantidade de chuvas agora nesse ano também. O fenômeno climático El Niño é um dos fatores que explicam esses eventos extremos, tanto as cheias no Rio Grande do Sul quanto a seca no Pantanal. O El Niño é um fenômeno climático marcado pelo aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico na região da linha do Equador, nas proximidades da costa da América do Sul. Acontece de tempos em tempos, geralmente de 2 a 7 anos, e influencia o clima em várias partes do mundo. O El Niño atual começou em meados de 2023 e se intensificou na primavera e no verão. Comparado com outros anos, ele foi considerado de moderado a forte e teve impacto em diferentes regiões do país.
O Sul e o Sudeste registraram abundância de chuva, enquanto o Norte e o Nordeste tiveram déficit, com uma seca extrema, com destaque para a Amazônia. A estação meteorológica de São Félix do Xingu, no Pará, por exemplo, registrou o volume total de 890 milímetros ao longo de 2023, menos da metade da média histórica, que é de 1.985 milímetros. A falta de chuva afetou a agricultura, o abastecimento de água e a navegação, além de ter aumentado os riscos de incêndios florestais. Foi o El Niño, junto com as mudanças climáticas, um dos responsáveis também pelo que vinha acontecendo no hemisfério norte, onde um calor intenso marca a chegada do verão. Antes mesmo da troca de estações, as temperaturas elevadas já causaram a morte de centenas de pessoas. Na Arábia Saudita, onde a temperatura passou dos 50 graus, mais de 900 morreram. Na Índia, foram cerca de 100. E na Grécia, 3 turistas morreram em decorrência das temperaturas extremas. Órgãos de meteorologia monitoram o Pacífico Equatorial para acompanhar a evolução do El Niño. Depois das medições mais recentes, eles constataram que o padrão observado nas condições de temperatura do mar indica valores próximos da média, ou seja, não tem mais a faixa quente de água que caracteriza o fenômeno, o que indica que o El Niño chegou ao fim. Depois dele, deve se formar um outro fenômeno, chamado Laninha. O Laninha deve começar no meio do inverno, no hemisfério sul, e meio do verão, no hemisfério norte. Ele é um fenômeno atmosférico oceânico que gera um resfriamento anormal do Oceano Pacífico Equatorial. Assim como o El Niño, ele acontece também de tempos em tempos, em intervalos que variam de 2 a 7 anos. O Laninha tem potencial de alterar os regimes de chuvas e de temperaturas em todo o mundo. Além disso, episódios de Laninha podem durar meses ou anos. O mais recente durou de julho de 2020 a fevereiro de 2023. O CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, fez uma nota técnica sobre os possíveis efeitos de um evento Laninha no Brasil em 2024. O órgão se baseou em outros anos em que também houve transições rápidas do El Niño para o Laninha. Quando começar no Brasil, o Laninha deve aumentar as chances de chuvas acima da média nas regiões Nordeste e Norte, mas também reduzir as precipitações na região Sul. São exatamente os efeitos inversos do El Niño que tende a agravar secas no Norte e no Nordeste e favorecer temporais no Sul. Como a gente sabe, não são só fenômenos como El Niño e Laninha, que vão e voltam de tempo em tempo, que estão deixando o clima desregulado em todo o mundo. Um estudo publicado em janeiro mostrou que a influência da mudança climática sobre a seca na Amazônia de 2023 foi inclusive maior que a do El Niño. Outra pesquisa mostrou que as chuvas de abril e maio no Rio Grande do Sul foram 2 vezes mais prováveis por causa do aquecimento global. Uma das previsões que os cientistas já são mais que capazes de fazer é que fenômenos assim devem se tornar cada vez mais intensos e frequentes, seja no inverno ou em outras estações. O Durma com essa volta já. Divertidamente 2 estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira. A continuação da animação adiciona 4 emoções ao núcleo do primeiro filme de 2015. Agora, ansiedade, inveja, tédio e vergonha dividem o centro de controle cerebral da personagem Riley, antes ocupado apenas por alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho. O Lucas Zachary escreveu sobre o longa. Lucas, explica pra gente como essas novas emoções surgem no filme. As novas emoções surgem no comando central da Riley a partir do aniversário de 13 anos da personagem, sendo um início simbólico ao período da adolescência. A história vai mostrar o conflito entre os 2 grupos de emoções no cérebro e como isso vai afetar a vida da adolescente. Para desenvolver a animação, os roteiristas buscaram entender como é o funcionamento real do cérebro humano. Uma série de consultores científicos fizeram parte da criação da trama e do universo do filme. Por exemplo, o Greater Good Science Center, da Universidade da Califórnia, fez parte das discussões sobre o enredo tanto do primeiro Divertidamente, como da continuação. O diretor da instituição, Dasher Keltner, tem uma pesquisa extensa sobre a vergonha ser ou não uma emoção, o que ajudou na construção do personagem. E Lucas, por que esses personagens foram inseridos em Divertidamente 2? Como eles estão ligados com as emoções dos adolescentes?
Na adolescência, nós passamos por uma transição cerebral. É nessa fase que o cérebro faz a poda sináptica, que é um processo de eliminação de conexões pouco utilizadas pelas crianças para refinar e aumentar a eficiência dos circuitos cerebrais. Além disso, o cérebro cresce de uma forma desigual, com algumas áreas se desenvolvendo antes de outras. Uma das últimas partes a se desenvolver é a inibitória, por isso que os adolescentes costumam ser mais impulsivos. O desenvolvimento psicológico e hormonal do início da puberdade também aflora essas sensações. É nesse momento em que a pessoa se torna autoconsciente e desenvolve seus traços de personalidade e as suas vontades, passando a depender menos do círculo familiar. Ao tentar fazer parte de determinado grupo, o adolescente passa a dar uma maior importância às opiniões externas, aflorando emoções como a ansiedade, a inveja, o tédio e a vergonha, que são as novas emoções de Divertidamente 2. O texto do Lucas você lê em nexojornal.com.br. Aliás, se você gosta de cinema e é assinante do Nexo, a gente tem uma dica. Use o cupom do jornal para assinar o Belas Artes à la carte. Assinante do jornal tem direito ao primeiro mês de graça na plataforma que reúne alguns dos principais clássicos do cinema. Do início de um inverno atípico no Brasil ao retrato das emoções infanto-juvenis em Divertidamente 2, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, edição de texto e apresentação de Letícia Arcoverde, roteiro de Mariana Vick, participação de Lucas Zacari, edição de áudio de Bruno Bimbati e produção de arte de Lucas Neopman, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana, quando a gente traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até!